Seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa programação. Hoje eu vou conversar com o Eduardo Micheleto, jornalista, está sempre aí com o seu podcast trazendo pessoas influentes e hoje está conversando aqui comigo, já que estamos aí no início da Copa do Mundo da FIFA 2026. Tudo bom, Eduardo? Seja bem-vindo. Obrigado, para mim é um prazer participar do seu programa. Admiro muito o seu trabalho, recebo seus conteúdos e te parabenizo aí pela qualidade do que você insere nas redes sociais. Cara, a Copa do Mundo é muito bacana, é muito legal, né? Ver essa movimentação das pessoas e nós, como guarulhenses, né? Nós, como brasileiros, nós, como pessoas que torcem pelo futuro do nosso país, vemos o Brasil assim numa esfera muito interessante aí para levantar mais uma taça. Com certeza. A expectativa é grande aí para o Hexa. Agora, essa Copa, Eduardo, eu queria ver a sua visão, né, a sua análise. Ela tem alguns componentes aí diferentes, vamos dizer assim, em relação a outros torneios, como, por exemplo, a questão aí do presidente americano Donald Trump com a questão da imigração e, mais recentemente, os bombardeios ali na região do Oriente Médio, mais precisamente no Irã, que é uma das equipes que estão participando aí do torneio. E a gente tem visto aí jornalistas sendo barrado porque é de descendência árabe. A gente viu lá o árbitro da Somália que também foi barrado porque os Estados Unidos têm uma questão política ali e militar também com a Somália. Então a gente percebe que antes da Copa, da bola rolar, a Copa já estava dando o que falar em virtude dessas questões aí internacionais. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, é muito triste, né? Porque assim, a Copa, quando ela foi criada com o intuito de unir os povos, né? E o que você me trouxe, o que você me relatou, ele faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais, né? Então, é muito legal você ver a integração entre as nações nos jogos, né? Ver a briga entre os continentes, a briga no bom sentido, né? Entre os continentes, né? Nos jogos. E aí você acaba vendo que o extracampo acaba tomando muito a proporção do evento, né? É triste porque, assim, a maior Copa da história, o maior número de seleções, né? Se abriram mais vagas, tanto aqui na América do Sul, quanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na África. Quer dizer, para integrar ainda mais as nações. Mas esses problemas extracampo ainda acabam influenciando muito, né? E como você trouxe aí, problemas da esfera política, né? Envolvendo o Trump, né? Envolvendo outras camadas, e a gente só tem a lamentar tudo isso, né? Porque acaba não condizendo com o lema do esporte, né? Porque o esporte é um meio de inserção social, né? O esporte ele atrai as pessoas, ele diminui as distâncias, né? O futebol ele é tão mágico, cara, que se você for colocar dois par de chinelo na rua e uma bolinha de meia, você tá jogando bola. Então, quer dizer, não tem coisa Sim. mais romântica do que um futebol na rua, né? Sabe, é uma coisa tão simples, né? Mas as pessoas acabam burocratizando e tornando a coisa assim muito triste, né? Muito triste. Por isso que assim, às vezes a gente acaba até a gente não pode perder o amor, né? E nem a visão do esporte. Mas a gente acaba se chateando muito quando vê cenas desse sentido. Sim. Agora, qual que é a sua visão aí sobre a seleção brasileira, né? A gente teve lá a convocação, Neymar, parte da imprensa esportiva concorda, a outra parte discorda. Como é que você viu aí a convocação e espera aí Brasil e Marrocos? Olha, eu tenho uma visão muito cética em relação à convocação do Neymar. Eu não convocaria. Eu acho que ele não participou do ciclo, né? Apesar dele Uhum. ser um baita de um jogador, eu acho que ele é o nosso melhor jogador no momento, né? Mas ele não está no seu melhor condicionamento físico. Tanto que ele não vai jogar na estreia,
talvez não jogue também contra o Haiti, só volte a jogar contra a Escócia, né? Dentro do planejamento que o Ancelotti montou, ele diz o seguinte, que o Brasil tem a obrigação moral de chegar pelo menos nas quartas de final. Mas aí nas quartas de final são três jogos da primeira fase, as 16 avos, as oitavas e as quartas. Então já são seis jogos aí, né? Então vamos supor, se você leva o Neymar para uma Copa e ele vai jogar dois, três jogos de seis, não era melhor ter levado um outro jogador que estava inteiro, por exemplo, o João Pedro, que foi cortado? Então, assim, você acaba colocando numa análise um pouco maior, né? Tudo bem, o Ancelotti é um técnico que está acostumado a jogar competições mata-mata, ele foi vitorioso no Milan, né, Real Madrid, vendo competições nesse sentido. Só que uma Copa do Mundo ela tem uma atmosfera muito maior, né? Ela traz aquele sentimento de patriotismo, porque ele é um torneio que ele é disputado de 4 em 4 anos. Não é que nem a Champions, que você caiu nesse ano, no ano que vem, o Real Madrid tá lá de novo na final, entendeu? Então, assim, eu não chamaria. Eu não chamaria. Eu acho que faria, de repente, até não, até não concordo com o esquema dele. Eu acho que ele abre muito a seleção brasileira, né? Eu faria uma defesa ali, bem a linha italiana mesmo, talvez até com três zagueiros, né? O Marquinhos, o Magalhães, eu teria chamado o Thiago Silva para fechar um pouco. Colocaria ali o Casemiro, o Danilo, que era do Palmeiras, eu acho que ele vai, durante a Copa, ele vai surpreender e ele vai roubar a vaga do Bruno Guimarães, entendeu? Que ele tá no melhor momento, né? Eu acho que o Danilo e o Paquetá ali no meio vão dar uma dinâmica maior pro Brasil, né? E ali na frente é Rafinha, Vinícius Júnior, né? Um centroavante que eu acho que ele deveria ter levado o João Pedro ou o Pedro do Flamengo, né? Mas assim, é uma seleção um pouquinho mais fechada, né? Porque essa história do 4-2-4 eu acho que deixa o Brasil muito aberto, né? Tanto que ele já até mexeu no jogo contra a Croácia, porque ele viu que não dá para deixar esse buraco no meio de campo, porque assim, o Casemiro de hoje não é o Casemiro de 8 anos atrás. Hoje tem que Uhum. chamar um Uber pro Casemiro voltar para marcação, entendeu? Então não dá, não dá, sabe? Então assim, tem que diminuir essa distância, né? E para fazer com que a seleção seja competitiva, porque nós sentimos muito isso no jogo contra a França, que foi um amistoso, foi 2-1 para a França, mas a França não fez mais porque não quis, entendeu? Então assim, eu acho que o Brasil tem que jogar de uma maneira diferente. Eu acho que durante a Copa ele vai mexer. Eu acho que na estreia contra Marrocos, a gente já vai ter uma estreia muito difícil contra Marrocos, porque é uma seleção chata de ser jogada, é uma seleção que joga de uma maneira muito compacta, né? Tem o melhor lateral direito do mundo, que é o Hakimi, do PSG, mas eles têm uma seleção que joga muito num conjunto, né? E eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade na estreia. Também acho. Acho que vai ser 1-0 ali, no sufoco ali para o Brasil. Vamos falar do jornalismo, muita gente falando de inteligência artificial. A gente tem visto aí alguns jornais em crise, perda de assinantes. Você que milita aí há muito tempo na área, como é que você vê essa transformação aí que o jornalismo vem passando, Eduardo? Olha, são várias vertentes, né? Tem um lado positivo, né? Que é o uso da tecnologia. Se ela está aí, ela precisa ser utilizada, ela precisa ser condicionada no nosso uso em nosso favor, né? Por outro lado, quem faz a manipulação dessas informações, quem publica esses conteúdos, precisa ter o máximo de cuidado para não termos as famosas fake news, né? Nós temos aí um ano eleitoral, um ano cheio, né? E um ano que a gente pode encontrar diversos problemas nesse sentido, né? Então, assim, as pessoas precisam começar a checar mais os fatos antes de compartilhar os conteúdos, olhar melhor em sites confiáveis e ter um carinho no que está sendo publicado, porque
as pessoas induzem demais, né? Nas publicações, os veículos, Sim. tanto que assim, o governo tá. Até estava vendo agora um vídeo do Alexandre de Moraes, né? Falando sobre a regulação das redes sociais, né? Sobre a necessidade. Eu acho que isso é importante, é necessário, até para romper um pouco. Agora, não dá para conter mais a inteligência artificial. Ela está aí. Ela é usada, e muito usada, né? Cada vez mais, né? Talvez a gente acaba não tendo nem a dimensão no que ela é utilizada, né? Então, assim, precisamos ter um olhar muito atento no que é publicado, né? E para você não espalhar fake news. E quem souber utilizar, usa, porque é interessante, é bacana. Eu uso nos meus trabalhos e eu acho que se ela tá aí para ser utilizada, ela tem que ser utilizada de uma maneira boa, de uma maneira saudável. Com certeza. Pessoal que quiser te seguir, Eduardo, deixa aí os seus contatos. Então, para quem quer seguir o Minuto Miqueleto no YouTube, Instagram, Facebook, é @Minuto Miqueleto, tá? O nosso podcast aí já passou de 50 episódios no ar. Estou bem feliz aí com a realização. É um projeto feito com muito carinho e com muita ética dentro do jornalismo, né? Tentando pregar o que nós aprendemos lá na faculdade, né? Que é o mais importante. Tem também a minha rede social, que é da minha agência, a Miqueleto Comunicação, que é @Miqueleto Comunica, onde eu trago dicas sobre marketing digital e comunicação. Legal. Gratidão aí por participar aqui na nossa programação e sucesso aí cada vez mais. E vamos torcer aí para o Brasil. Legal, obrigado. Eu agradeço o espaço, estou à disposição.